Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo das finanças pessoais. E finanças pessoais? Eu sei que às Tá vezes complicado. parece um bicho de 7 cabeças, Yes. mas acredite, dominar essa área é essencial. Para realizar sonhos, seja uma viagem incrível, ou até mesmo aquela casa própria. Exatamente. É como ter um superpoder para controlar o seu futuro. O guia que a gente separou para você desmistifica tudo isso, sabe? Ele mostra que o segredo tá em entender para onde o seu dinheiro vai, tipo um mapa que te guia pelos caminhos das suas finanças. Gostei da analogia do mapa. Mas e aí, por onde a gente começa a explorar esse mapa? Tem algum ponto de partida que é crucial? Sem dúvidas, o primeiro passo é entender o básico, a diferença entre receita e despesa. A receita e despesa. A receita é tudo que entra na sua conta, tipo salário bônus, aquela renda extra, sabe? Sei. Já a despesa é tudo que sai aluguel, conta, supermercado, até aquele cafezinho esperto no meio da tarde. O cafezinho. Impossível resistir, né? É verdade. Mas entendi, a gente precisa ter esse panorama geral para saber o quanto a gente ganha e quanto gasta certo. Exatamente. E aí entra a importância de um orçamento bem estruturado. É como construir uma casa sem uma base sólida, a estrutura não se sustenta. Verdade. O orçamento é essa base te dando controle total sobre o seu dinheiro. Ok, orçamento anotado. Mas me fala como a gente monta esse orçamento na prática. É só anotar tudo que a gente gasta no caderninho. É um ótimo começo. Mas vai além disso, você precisa listar todas as suas fontes de renda, detalhar cada despesa. Mas... Sim, até aquele cafezinho e definir metas financeiras claras. Olha. Que você quer alcançar, comprar um carro, investir, ter uma reserva para imprevistos. Verdade. A gente sempre tem algum objetivo em mente, né? Sim. Mas e se no meio do caminho acontece algum imprevisto? Tipo, o carro quebra, a geladeira pifa, e aí? Aí que entra a importância da reserva de emergência. É como um seguro para os momentos de aperto, te dando tranquilidade para lidar com essas situações sem comprometer suas finanças e sem precisar se endividar. Faz todo sentido. É como ter um colchão de segurança para não cair de cara no chão, né? Isso. Mas, e além de controlar os gastos e ter essa reserva, o que mais a gente pode fazer para garantir um futuro financeiro mais tranquilo? Investir. Investir. É fazer o seu dinheiro trabalhar para você como se fosse uma plantinha que você rega e ela cresce forte e saudável. Que legal. E o legal é que hoje em dia existem diversas opções de investimento acessíveis a todos os bolsos. E investir parece interessante, mas confesso que sempre me pareceu algo complicado e cheio de termos técnicos. Por onde a gente começa a desvendar esse mundo? Calma, não precisa ser um expert em finanças para começar a investir. O importante é se informar, buscar conhecimento e, se possível, contar com a ajuda de um consultor financeiro para te guiar. E o guia que estamos usando como base hoje traz dicas valiosas para dar os primeiros passos. Que legal. Saber que a gente pode aprender a investir me anima bastante. Mas e as dívidas? Muita gente convive com esse problema, né? O que fazer para sair dessa situação? Primeiramente, sem pânico. Dívidas fazem parte da vida de muita gente e o importante é encará-las de frente, entender o tamanho do problema, as taxas de juros e buscar soluções. Renegociar com os credores, buscar um refinanciamento, tudo isso pode ajudar. E enquanto isso, o que mais a gente pode fazer para evitar que a bola de neve aumente? Controlar os gastos, cortar supérfluos e principalmente entender o que te levou a se endividar. É um trabalho de formiguinha, exige disciplina, mas com foco e organização você consegue sair do vermelho e ter uma vida financeira mais leve e tranquila. É isso aí. Acho que essa primeira parte já deu uma boa base para a gente começar a entender o mundo das finanças pessoais, mas ele tem muito chão pela frente, né? Tem bastante coisa. No próximo bloco a gente vai te dar dicas ainda mais práticas para você colocar em prática tudo que a gente conversou até agora. Fique ligado. Isso aí. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho financeiro. Na primeira parte, a gente desvendou alguns conceitos básicos. Tipo a diferença entre receita e despesa, a importância do orçamento da reserva de emergência. E até falamos sobre investimentos e dívidas. Mas agora vamos mergulhar de cabeça na parte prática, naquilo que a gente pode aplicar no dia a dia para ter uma vida financeira mais saudável, né? Com certeza. E o guia que a gente está usando como base traz várias dicas super úteis. Claro. Uma delas é anote tudo. Anote tudo. Parece simples, mas muita gente não faz ideia para onde o dinheiro vai no fim do mês. É verdade? E aí, como controlar as finanças, né? Verdade. Ai, Como aquele ditado, dinheiro na mão é vendaval. Mas e aí como a gente coloca essa dica em prática? É só pegar um caderninho e sair anotando tudo. Pode ser um caderninho, uma planilha, um aplicativo de celular. O importante é encontrar uma ferramenta que funcione para você Certo. e registrar cada centavo que entra e sai da sua conta. E olha,
Não vale trapacear, hein? Anote tudo mesmo, até aquele cafezinho, aquela bala que você compra na padaria. Falando em cafezinho, eu me identifiquei totalmente com essa parte do guia. Ele usa um exemplo muito legal para mostrar como os pequenos gastos podem impactar o orçamento no final do mês. Verdade. Imagina que você gasta 5 express por dia com um cafezinho. Parece pouco. Mas no final do mês isso dá R$150. Exatamente, é a famosa regra dos pequenos números. Individualmente, esses gastos parecem insignificantes, mas quando somados podem fazer um rombo no seu orçamento. E aí, em vez de usar esse dinheiro para realizações, você acaba gastando com coisas supérfluas. Caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado. Realmente, registrar os gastos é o primeiro passo para ter controle sobre o dinheiro. E depois de anotar tudo que a gente faz, tem alguma dica para organizar essas informações? Tem sim! Uma dica importante é categorizar suas despesas. Separe seus gastos por categorias tipo moradia, alimentação, transporte e lazer. Isso vai te ajudar a ter uma visão mais clara de onde você está gastando mais e onde é possível economizar. Entendi. É como organizar as peças de um quebra-cabeça para conseguir visualizar a imagem completa, né? Mas, e aí como a gente faz para economizar sem virar pão duro? Dá para continuar se divertindo sem gastar muito. Claro que dá. Economizar não significa abrir mão de tudo que você gosta, mas sim fazer escolhas inteligentes e conscientes. Que tal trocar aquele jantar caro no restaurante por uma noite de pizza em casa com os amigos? Que legal. Ou em vez de comprar roupas novas toda semana, experimentar dar uma nova vida às peças que você já tem. Adoro essa ideia de reaproveitar roupas. É sustentável. E econômico. E além disso, libera espaço no armário, né? Mas, falando em economizar, a gente também precisa pensar no futuro, naquela reserva de emergência que a gente comentou. Sim. Como a gente faz para criar essa reserva? É só guardar o que sobra no final do mês. O ideal é separar um valor fixo todo mês, mesmo que seja pequeno no começo. Comece com o que for possível para vocês, R$50. O importante é ter consistência e disciplina. Certo. Você pode criar uma conta separada para essa reserva ou até mesmo guardar o dinheiro em casa se preferir. E qual o valor ideal para essa reserva? O guia fala alguma coisa sobre isso? Sim. Ele recomenda ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida guardado. Nossa. Mas claro que esse valor pode variar de acordo com seu perfil, suas necessidades e seu estilo de vida. Entendi. Então, se eu gasto R$3.000 por mês, o ideal seria ter pelo menos R$18.000 na reserva de emergência. Exatamente. Essa reserva te dará tranquilidade para lidar com imprevistos como a perda do emprego, problemas de saúde ou até mesmo para realizar algum sonho como uma viagem ou a compra de um carro. Nossa, ter essa reserva me daria uma segurança enorme. Mas e além de economizar para emergências, a gente também precisa pensar no futuro em fazer o dinheiro render, né? Com certeza. Como a gente faz para começar a investir. Exatamente. E não precisa ser um expert em finanças para dar os primeiros passos. O guia que a gente está usando destaca algumas opções de investimento simples e seguras, como o Tesouro Direto que já mencionamos. Sim. Com pouco dinheiro, você já pode começar a investir e fazer seu dinheiro trabalhar para você. E onde a gente encontra mais informações sobre esses investimentos? Hoje em dia, tem muita informação disponível na internet. Você pode pesquisar em sites confiáveis, como o do Tesouro Direto, ou até mesmo procurar cursos online gratuitos sobre educação financeira. O importante é se informar e buscar conhecimento antes de tomar qualquer decisão. Show! Mas, e se a gente já tiver algumas dívidas, tem como se organizar e começar a investir ao mesmo tempo? Com certeza. O primeiro passo é ter um plano para quitar suas dívidas. Certo. Liste todas elas com os valores das taxas de juros e defina uma estratégia para pagá-las. Pode ser começar pelas que têm os juros mais altos ou negociar com os credores para conseguir um desconto. Enquanto isso, a gente pode ir guardando um dinheirinho para começar a investir. Sim. Mesmo com dívidas, é importante reservar uma parte do seu orçamento para investir. Legal. Comece com pouco, mas comece. O importante é criar o hábito de investir e fazer seu dinheiro trabalhar para você. Nossa, quanta dica valiosa. A galera já tá craque em finanças pessoais depois desse papo, hein? Espero que sim. Mas calma, tem muito mais. No próximo bloco, vamos falar sobre os diferentes tipos de investimento, como escolher os melhores para o seu perfil e como evitar ciladas do mercado financeiro. Não perca! Isso aí. E aí, pessoal, de volta para o último mergulho da nossa série sobre finanças pessoais. Já aprendemos a controlar os gastos, criar aquela reserva de emergência para dormir tranquilo e até demos os primeiros passos no mundo dos investimentos. É verdade. Mas agora a gente vai desvengar os diferentes tipos de investimento para você escolher qual a melhor onda para surfar nesse mar de oportunidades. Beleza. Isso aí. E o guia que a gente está usando como base explica tudo de forma bem didática, sabe?
Ele começa falando sobre os investimentos de renda fixa, que são considerados os mais seguros e previsíveis. Um exemplo é o Tesouro Direto, que a gente já mencionou, Sim. onde você basicamente empresta dinheiro para o governo e recebe juros em troca. É como se fosse o banco, mas com a garantia do governo. Parece interessante. E o guia traz algum exemplo de como esse investimento se comportou nos últimos anos. Sim, ele mostra que o Tesouro Direto teve um rendimento médio de 7% ao ano nos últimos 5 anos. Nossa. O que é bem atrativo considerando a baixa volatilidade. Claro que, como todo investimento, o rendimento passado não garante o futuro, mas serve como um bom indicador. Entendi. E quais outras opções de renda fixa a gente tem além do Tesouro Direto? Temos também os CDBs, que são títulos emitidos por bancos, e as SIs e NCIs, que são títulos emitidos por instituições financeiras para financiar o setor imobiliário e o agronegócio, respectivamente. Sei. É como se você estivesse investindo diretamente nesses setores, mas sem precisar comprar um imóvel ou uma fazenda. E qual a diferença entre esses investimentos? É boa. Explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. Imagine que você tem R$100 para investir. Mas... Se você colocar no Tesouro Direto, você está emprestando esse dinheiro para o governo. Se você colocar num CDB, você está emprestando para um banco. E se você colocar numa LCI ou LCI, você está emprestando para financiar a construção de casa ou o plantio de soja, por exemplo. Agora sim, entendi. Mas e a rentabilidade, qual deles costuma render mais? A rentabilidade varia de acordo com o prazo e o risco de cada investimento. O guia mostra que os CDBs costumam ter um rendimento um pouco maior que o Tesouro Direto, mas também podem ter um prazo de resgate mais longo. Entendi. Já as SIs e STs, além de terem um bom rendimento, costumam ter isenção de imposto de renda para pessoas físicas, o que aumenta o lucro no final das contas. Nossa, quanta informação. Mas, e se eu quiser um investimento com um potencial de retorno maior, tipo, para realizar aquele sonho antigo? Aí a gente entra no mundo da renda variável, onde a adrenalina é maior. Brincadeiras à parte na renda variável, o risco é maior, mas a possibilidade de ganhos também. As ações, por exemplo, representam uma pequena parte de uma empresa. Certo. Seu valor varia de acordo com o desempenho da empresa na bolsa de valores. É como se você fosse dono de um pedacinho daquela empresa. Entendi. Mas investir em ações parece bem arriscado, né? Então. Tipo, e se a empresa quebrar? É por isso que a gente precisa estudar bastante antes de investir em ações. Verdade. O guia recomenda analisar o histórico da empresa, suas perspectivas de crescimento, cenário econômico e, claro, diversificar seus investimentos, não colocar todos os ovos na mesma cesta, como diz o ditado. Faz sentido. Diversificar os investimentos é como ter um time de jogadores em campo, cada um com sua função, para aumentar as chances de sucesso, né? Exatamente. Mas se eu não quiser ter o trabalho de escolher cada ação? Nesse caso, os fundos de investimento são uma ótima opção. É como se você tivesse um técnico experiente cuidando do seu time. Legal. Um gestor profissional se encarrega de escolher os ativos do fundo de acordo com a estratégia definida. Legal. Mas como saber qual fundo de investimento escolher? Tem algum critério específico? O guia sugere analisar a estratégia do fundo, seu histórico de rentabilidade e as taxas cobradas. E mais uma vez buscar informações, conversar com um consultor financeiro para escolher o fundo que melhor se adapta ao seu perfil de investidor e aos seus objetivos financeiros. Tchau. Acho que agora a gente já tem um mapa completo do mundo das finanças pessoais, né? Desde controlar os gastos até escolher os investimentos mais adequados ao nosso perfil. Com certeza. Mas é importante lembrar que cuidar das finanças é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Exige disciplina, paciência e informação. Pequenos passos como anotar seus gastos, criar uma reserva de emergência e começar a investir podem fazer uma grande diferença no longo prazo. É isso aí. A gente espera que esse mergulho tenha te inspirado a tomar as rédeas das suas finanças e construir um futuro mais próspero e tranquilo. Lembre-se, o conhecimento é a chave para alcançar seus objetivos. Com certeza. E nunca é tarde para começar a cuidar do seu dinheiro. Exatamente. E continue acompanhando o The Deep Dive para mais dicas e insights sobre os mais diversos temas. Até a próxima. Até mais. E que a força esteja com suas finanças.